Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos hoje no último sábado da Páscoa, no último dia, da Páscoa. Amanhã, domingo, nós vamos celebrar o dia de Pentecostes, o dia do Espírito Santo. Por isso nós queremos agora pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que ele ilumine a nossa vida, que ele ilumine a nossa missão, que ele ilumine a nossa vocação, o nosso desejo de querer continuar, colocando em prática o projeto de Deus, a vontade de Deus. Peçamos o Espírito de luz, que ele ilumine todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, que ele ilumine a nossa vida e a vida de todas as pessoas que amamos. Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine neste momento a vida de Maria Rita, Miguel Barros Barbosa, Davi Lucas e Pedro Miguel. Que o Espírito Santo ilumine a vida de Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues Neri, Wesley Costa, Flávio Lima, Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli. Que o Espírito Santo ilumine a vida de Liene Santana Rocha, de Meire Correia Lacerda, de Janicléa Freitas, de Maria Leite dos Santos, de Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma Souza, Raimundo José Coelho e de Maria Almeida de Araújo. Peçamos também que o Espírito Santo ilumine a vida de todas as pessoas que foram vítimas da pandemia, que estão sofrendo com as guerras, que estão sofrendo com as enchentes. Que o Espírito Santo ilumine a vida de todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje está em João, capítulo 21, do versículo 20 ao 25. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que estivera bem perto de Jesus durante a ceia e que havia perguntado: Senhor, quem é que vai traí-lo? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai acontecer a ele? Jesus respondeu: Se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então correu a notícia entre os irmãos de que aquele discípulo não iria morrer. Porém, Jesus não disse que ele não ia morrer, mas disse: Se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que deu testemunho dessas coisas e que as escreveu. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o Evangelho de João, todo o Evangelho de João fala muito do discípulo amado. E hoje, de maneira especial, neste Evangelho, o discípulo amado pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. O discípulo amado, ele se converte, em testemunho na medida em que ele toma consciência de que o Senhor permanece com ele em toda a ocasião, de que o Senhor permanece com ele para sempre.
E aí ele se torna um testemunho, como diz o próprio Evangelho, né? Quando o Evangelho diz que ele é testemunho de tudo aquilo que aconteceu. Esse é o discípulo amado, ou seja, aquele discípulo que está sempre junto, que está sempre perto. É como se tivesse com a máquina fotográfica, fotografando tudo o que acontecia com o Senhor. E nós, meu irmão e minha irmã, nós somos hoje convidados a sermos também esse discípulo amado, essa discípula amada, e que a gente tem essa missão de transmitir tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que aconteceu. E aí é interessante que o Evangelho, sobretudo João, fala sempre da questão de dizer a verdade, de dizer quem realmente Jesus é, né? Então, cada um de nós pode ser esse discípulo amado, na medida em que nos deixamos guiar pela ação do Espírito Santo. Amanhã nós vamos celebrar o dia de Pentecoste, né? É o dia em que o Espírito Santo se manifestou a todos os discípulos e discípulas reunidas, né, lá no cenáculo. Então, quando a gente se deixa guiar pelo Espírito Santo, com certeza nós vamos ser também testemunha, nós vamos também ajudar, né, a outras pessoas a descobrir essa presença amorosa de Deus. Então Jesus continuou dando força aos discípulos para que eles continuassem firmes, né, até o tempo em que eles fosse necessário. Então nós podemos assimilar, né, nós podemos assimilar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ou seja, para a nossa vida. Essa é a missão também do Espírito Santo, é nos ajudar a assimilar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, tem como projeto para a nossa vida. Então a nossa história, é bom lembrar que a nossa história ela é diferente de todo mundo. Nós somos únicos para Deus. Nós somos únicos e nós temos um chamado pessoal. Deus chama cada um pessoalmente, né? O chamado ele é pessoal, assim como também a resposta, ela precisa ser uma resposta pessoal. Eu digo sim a Deus. Então a gente pode observar que Pedro, né? Podemos ver que Pedro queria saber o que iria acontecer com o discípulo amado, ou seja, o que iria acontecer com o João. Ele queria saber. E aí a resposta de Jesus parece meio grosseira, né? Ele dá uma resposta meio grosseira, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Né? O que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Aí é interessante que termina dizendo assim, tu vem e segue-me. Entende? Então você não tem que se preocupar com o outro. Você vem e segue-me. Ou seja, seja o meu missionário, seja aquele que vai anunciar a boa notícia. Então essa é a tua missão. Você não tem que se preocupar com o outro, entendeu? Com o que vai acontecer com o outro, porque isso está reservado a Jesus, a Deus, né? A Deus. Então o Senhor tem uma hora destinada para cada um de nós. Portanto, ao invés, né, de nos preocuparmos com o projeto, né, com o projeto do outro, com o que vai acontecer, a gente precisa se preocupar com o projeto que Deus tem para nós, não para os outros, né? Qual é o projeto que Deus tem para cada um de nós? Então, nós deveríamos estar atento sempre, atento à voz de Jesus, que nos diz pessoalmente. Olha só, hoje Jesus se dirige a nós, a cada um em particular. E ele vai dizer, assim como disse para Pedro, assim como disse para João, né? Assim como disse para tantos e tantos discípulos e discípulas ao longo da história, Jesus hoje se dirige a nós. Ele se dirige a nós e diz, vem e segue-me. Vem e segue-me. E a gente só vai escutar essa voz se ficarmos bastante atentos, atenados mesmo, né? Se ficarmos atentos, a gente vai escutar Jesus dizendo, né, para cada um de nós em particular. E cada um tem a sua hora. A resposta ela não é dada no mesmo momento, né? O chamado acontece
ao longo da história, né? Ao longo da história de cada um. Alguns pode ser que escute aos 15 anos, aos 20, aos 30, aos 40, 50, aos 60, 70, 80, 90, 100 anos. Né? Deus, né? Jesus continua chamando sempre para uma missão. Eu sempre costumo dizer, o chamado, ele não depende da idade, né? Ele não depende da idade. Eu posso ser chamada, uma pessoa pode ser chamada quando tem ali 15 anos, 20 anos, mas outras pode ser que o chamado venha com 90 anos, e aí? E essa pessoa com 90 anos ainda tem muito a ensinar, né? Então a gente só precisa ficar, nós só precisamos ficar atentos e atentas ao chamado de Deus que pode acontecer a qualquer momento. Para isso a gente precisa estar muito atento, porque Ele nos chama dos diversos modos, das diversas maneiras, né? Ele pode, ele pode me chamar através de um acontecimento, através de um sonho, né? Através de uma celebração, né? Ou da palavra de alguém. Ele pode me chamar através de uma pessoa doente, de uma pessoa, né, excluída da sociedade, pobre. Então, através da própria comunidade, através de alguém da família. A gente só precisa ficar muito atento. E aí a gente não precisa ficar preocupado com a resposta do outro, o que é que o outro vai dizer. Se o outro dizer sim, eu também vou dizer sim. Se ele dizer não, eu também vou dizer não. Não, o chamado ele é pessoal. A resposta também é pessoal. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos pedir ao Divino Espírito Santo que ele nos ajude sempre a entender, né, a mensagem de Deus, né? A entender o chamado de Deus, a entender esse vem e segue-me, a escutar esse vem e segue-me, para que a gente possa sempre dizer sim. E quando a gente diz sim a Deus, com certeza os benefícios são benéficos, são muitos. Com certeza vem sempre acompanhado desse sim que a gente diz para Deus, também vem a realização, vem a felicidade. Que o Senhor Jesus, ele nos conceda essa graça, a graça de ouvirmos sempre o seu chamado e que a gente possa sempre dar uma resposta a ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.